Nível de letramento estatístico e de desenvolvimento cognitivo de estudantes de um programa de letramento estatístico. Neste estudo, parte-se da tese que o letramento estatístico é uma capacidade importante na formação social e científica dos sujeitos. A educação estatística está contemplada nos documentos que regem o currículo escolar, no desenvolvimento de habilidades que proporcionam a formação geral de cada aluno. Para a promoção do letramento estatístico, existem requisitos e níveis atribuídos. No entanto, estabelecer uma metodologia com o intuito de promover esta capacidade deve perpassar o proposto no currículo e considerar que cada aluno tem um tempo diferente de desenvolvimento cognitivo e abstração. O programa LEME, no qual se aplica esta investigação, desenvolve habilidades estatísticas por meio de estratégias cotidianas, com a intenção de contemplar as capacidades referentes ao letramento estatístico. Assim, com estratégias planejadas e propostas, fundadas nas capacidades cognitivas dos alunos, o LEME irá apresentar-se como um programa que promove a evolução no conhecimento e compreensão estatística, contribuindo no pensamento crítico, hipotético e dedutivo. Desse modo, propõe-se a minha tese. Meu nome é Gabriela Braz, sou psicóloga, graduanda em Pedagogia, mestre em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde e doutoranda no Programa de Educação em Ciências da Universidade Federal de Rio Grande, FURG. Como letrar estatisticamente a um nível crítico os alunos do Programa de Letramento Estatístico LEME, com atividades e estratégias propostas de acordo com o seu nível de desenvolvimento cognitivo. Com o propósito de responder este questionamento, será realizada uma pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa. Essa pesquisa apresenta um objeto de cunho experimental. Sua técnica está delineada como um estudo de caso com múltiplas fontes de evidência. Os instrumentos que contemplarão a coleta de dados desta pesquisa são diário de campo da pesquisadora, entrevista por método clínico, uma prova e um questionário semi-estruturado. As coletas acontecerão sobre a observação, o protocolo de método clínico, a entrevista com o questionário semi-estruturado e a avaliação realizada por meio de uma prova. Estes dados serão submetidos a uma análise estatística, uma análise de conteúdo e uma análise sobre o discurso do sujeito coletivo. Esta pesquisa ocorrerá no Centro de Convívio dos Meninos do Mar, CCMAR, localizado na cidade de Rio Grande, uma instituição de ensino não formal. Neste centro é desenvolvido o Programa de Letramento Multimídia Estatístico, denominado de LEME. O LEME ocorre desde 2012 dentro do CCMAR. Os sujeitos submetidos a essa investigação serão os alunos do Programa de Letramento Multimídia Estatístico LEME. Esses alunos têm entre 14 a 17 anos e encontram-se em situação de vulnerabilidade social, econômica e ambiental. São residentes das cidades de Rio Grande e São José do Norte e estão matriculados em escolas públicas dos municípios. Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar o desenvolvimento cognitivo estatístico a partir de um estudo de caso com múltiplas fontes de evidência, com os alunos do CCMAR após o Programa de Letramento Multimídia Estatístico LEME, a fim de ser considerado um sujeito letrado estatisticamente a nível crítico. Para tal, apresenta ainda os seguintes objetivos específicos: compreender a partir de teses e/ou dissertações a relação dos estudos acerca do desenvolvimento cognitivo e a estatística, aplicar experimento prévio e posterior ao programa LEME, analisar o experimento realizando um processo comparativo dos participantes com o grupo controle, identificar possíveis indicadores à promoção do desenvolvimento cognitivo estatístico e sistematizar junto ao LEME
um parâmetro de promoção ao letramento estatístico. Não obstante, percebeu-se a necessidade de se delinear objetivos de experimento. Com isso, o objetivo geral de experimento será comparar os níveis de letramento estatístico e desenvolvimento cognitivo dos estudantes do CCMAR a partir de múltiplas fontes de evidência, com o intuito de verificar a aprendizagem estatística promovida pelo programa LEME. Uma vez posto o objetivo geral do experimento, apresento então alguns objetivos específicos que auxiliarão na constituição do experimento. Os objetivos são identificar o nível de letramento estatístico dos alunos antes do programa LEME, através do método clínico e da prova pré-teste. Examinar as operações cognitivas desenvolvidas pelos alunos na aplicação das estratégias de pré-teste. Analisar a aplicação das atividades e estratégias em sala de aula, bem como a interação dos alunos participantes do experimento. Identificar o nível de letramento estatístico dos alunos após o programa LEME, através do método clínico, da prova e do questionário semi-estruturado, que serão parte do pós-teste. Examinar as operações cognitivas desenvolvidas pelos alunos na aplicação das estratégias de pós-teste. Para além dos objetivos pautados e apresentados a esta pesquisa, percebe-se a necessidade de desenvolver as habilidades e competências atinentes ao letramento estatístico, uma vez que, para a GAL 2002, um sujeito letrado estatisticamente deve compreender 5 requisitos básicos: perceber por que os dados são necessários e como podem ser produzidos, ter familiaridade com conceitos e ideias básicas relacionadas à estatística descritiva, ter familiaridade com conceitos e ideias básicas relacionadas às apresentações gráficas e tabulares, compreender noções básicas de probabilidade e entender como o processo inferencial é alcançado. Também são propostos a este estudo os níveis apresentados por Watson e Callaghan acerca do letramento estatístico. As pesquisadoras apresentam 6 níveis de letramento estatístico, que contemplam atividades desde as mais básicas, sem nenhum envolvimento com a estatística básica, até as mais complexas, que já permitem um envolvimento crítico com a estatística. Nesta pesquisa, busco fazer a relação desses requisitos e níveis com os estádios de desenvolvimento cognitivo apresentados por Jean Piaget, pois assim como os níveis apresentados pelas autoras Watson e Callaghan, os estádios apresentados por Jean Piaget são subsequentes e evoluem ao encontrar o equilíbrio cognitivo. A assimilação e a acomodação que promovem o equilíbrio propõem também um estado de abstração, que são presentes nesses estágios de desenvolvimento cognitivo, diferenciando-se pelas habilidades evoluídas atinentes ao nível que o sujeito se encontra. Dessa forma, promover o desenvolvimento cognitivo é proporcionar uma evolução na inteligência, nos conhecimentos, quebrar o egocentrismo e facilitar o processo de reversibilidade, conservação e abstração. Assim como os níveis de letramento estatístico, proporcionar o desenvolvimento cognitivo é ir em busca de uma abstração refletida, de uma consciência argumentativa, de uma capacidade de gerar hipóteses e justificar discussões. É tornar a criança um adulto crítico e capacitado, e assim desenvolver um processo de tomada de consciência. Este projeto foi apresentado a uma banca de seleção de doutorado no ano de 2019 e, após aprovação, compõe os estudos desenvolvidos pelo grupo EduEst da FURG, o Grupo de Educação e Estatística, o Programa de Letramento Multimídia Estatístico LEME e o Grupo de Estudos sobre Educação Matemática nos Anos Iniciais, GEMAI. Desde já agradeço a atenção e carinho com o meu trabalho e aguardo as considerações. Obrigada.